bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom, hoje nós vamos aí dar continuidade à nossa segunda parte, da aula, onde falamos sobre romance, sexo e relacionamento. Hoje o nosso tema será conversa de vestiário. Então a gente vai ter uma conversa mais com os homens. Mas lembrando, tivemos lá a primeira aula. Se você não assistiu, você pode ir no nosso canal no YouTube e acessar através de ICI RP. Acompanhe lá a primeira aula, você pode assistir e também nas próximas aulas que estarão no YouTube. Semana passada o Leandro deixou uma reflexão para nós, que foi a seguinte: decida se tornar a pessoa que você procura está procurando. Então ficou ali um reflexo para nós pensarmos um pouco nisso, sobre a primeira aula. E também uma frase muito legal, impactante, porque não adianta só procurar a pessoa certa, temos de nos tornar a pessoa certa, Então isso ficou aí da primeira aula e que a gente possa trazer aí muitas reflexões sobre isso. Mas hoje vamos ter aí um papo de vestiário, a gente vai conversar com os homens, então mulheres fiquem hoje de camarote, vocês vão só acompanhar, assistir aí, e é um papo mais com os homens. E o papo aqui é para nos encorajar, para nos animar, para nos trazer uma visão bíblica de como as mulheres devem ser tratadas. Então esse é o papo hoje de vestiário, mas trazendo uma visão ao homem de como pensar, de como mudar aí muitas vezes o nosso pensamento, o nosso comportamento, pensando nas mulheres e agindo com as mulheres. É isso que a gente vai fazer hoje, para que a gente possa aprender um pouco mais, através da palavra de Deus, aprender sobre o exemplo de Jesus para todos nós. E vamos pensar um pouco na sociedade. A sociedade muitas vezes não ensina e não ensinou o homem a pensar de uma forma correta sobre as mulheres. Infelizmente, tem sido aí um papel muito distorcido, quando fala das mulheres, da forma que fala, da forma que ela é expressada, da forma que muitas vezes ela é exposta, A sociedade, infelizmente, não tem feito um bom papel nesse sentido. Muito devido à cultura, muito devido a muitas coisas que envolvem o homem e a mulher, e ela muitas vezes tem sido prejudicada nesse sentido. Mas a gente vai buscar entender isso e trazer realmente uma mudança aí de comportamento, uma mudança de pensamento. É importante sempre lembrar o seguinte: o homem ele tem um papel muito importante que é referente à liderança. Então muitas das vezes o homem vai estar na liderança de um relacionamento, seja ele casado ou não, mas ele está, biblicamente ele está ao papel da liderança, de ajudar, de ser ali muitas vezes o cabeça, Mas a gente vai ter uma visão também um pouco mais peculiar do que é isso, Não é apenas liderar, tem um contexto também por trás de tudo isso. E pensando em relacionamento, eu já queria deixar para cada um de nós aqui uma reflexão para que a gente já possa pensar durante a aula, mas também que isso possa levar aí para nós durante o resto do nosso dia, da nossa semana. Como está o papel de liderança no seu relacionamento? E aí quando eu digo aqui relacionamento, eu não quero dizer apenas o sentido de esposo ou esposa, mas eu digo no contexto bem amplo, na sua faculdade, na rua, em casa, no trabalho, como está o seu papel de líder, que envolve tudo isso, no seu dia a dia, E por que eu estou falando um pouco da questão de liderança? O homem ele tem uma responsabilidade enorme, Quando ele conduz, quando ele lidera o papel do relacionamento com a mulher. É de extrema importância e esse papel muitas vezes é do homem, cabe mais ao homem, sem dúvida, Essa é uma das coisas que a gente vai aprender também. Como eu tinha dito, infelizmente, no mundo, na sociedade, a visão das mulheres é uma visão muitas vezes bem distorcida, maltratando e maldizendo delas, E isso não é legal, isso não ajuda, Isso não vem ajudar tanto nem aos homens, nem às mulheres. E aí a gente vai buscar entender que muitas vezes isso não é só parte da cultura, mas que a gente precisa mudar também esse pensamento. Porque a cultura é assim? Não. A gente vai buscar desfazer isso hoje, entender um pouco melhor. O que muitas vezes acontece é que é colocado uma visão distorcida de que a mulher é uma mercadoria. E isso não é legal. Por quê? O que é uma mercadoria? Mercadoria é algo que você descarta,
é algo que você não cria valor, você usa, você descarta a qualquer momento. E infelizmente é o que tem acontecido de anos após anos, de décadas, essa visão de que a mulher é uma mercadoria, né? E muitas vezes isso vem da mídia, vem aí hoje aí das redes sociais, né? Vem de propagandas, televisão, séries, e eu entendo que é reforçado muitas vezes isso, né? Nas músicas, mas não é desculpa para o homem usar isso, que faz parte de cultura. Não, não é isso. E a gente vai tentar entender tudo isso. Tudo o que é relacionado à mulher, né? Infelizmente também temos aí uma consequência que não é legal, né? Isso prejudica muito aos homens, né? Porque eles acabam tendo uma visão muito distorcida de como tratar, de como cuidar das mulheres. E principalmente isso é pior para as mulheres, né? Cada vez mais a classe delas são rebaixadas, no sentido de não dar valor, no sentido de não cuidar, de não zelar. É nesse sentido que eu quero dizer. E vamos hoje então aprender mais e ter essa visão de como as mulheres devem ser tratadas, como hoje devemos dar honra e respeito a elas. Hoje nós temos aí casados, solteiros aqui nos assistindo. Acredito que alguns dos casados aí podem pensar, puxa, eu poderia ter ouvido isso, né, há 5 anos atrás, né? Então que hoje possa ser uma oportunidade nova, uma nova chance de a gente mudar aí os nossos conceitos, né? Também aos solteiros, uma forma também de começar a pensar e renovar sua mente de como tratar uma mulher, né? Nós temos aí mulheres incríveis ao nosso lado e devemos aprender como tratá-las, porque elas são aí princesas em nossas vidas, né? Bom, a ideia hoje é buscar entender a visão do mundo lá atrás, como que as mulheres eram representadas e como isso veio trazendo ao tempo dos séculos, né? Como infelizmente isso veio até os dias de hoje, né? Então fique sabendo o seguinte: no primeiro século, as mulheres, de certa forma, elas não tinham praticamente nenhum valor, né? Elas nem eram muitas vezes consideradas na sociedade, né? Elas não tinham ali nenhuma força, né, psicológica para enfrentar algumas situações, muitas vezes excluídas, né? E os homens, eles tinham muito poder de certa forma, né? O homem ali que era forte fisicamente, ou financeiramente, ou intelectualmente, ele tinha esse poder. O homem, ele podia ter muitas escravas, escravos, né? E aí, no meio desse contexto, no caso de mulher, ele poderia, por exemplo, com a escrava dele, fazer qualquer coisa. E ele nem estaria infringindo a lei, né? Ele nem estaria quebrando uma lei. E era isso que acontecia muito no primeiro século. Até para a gente entender, meninas, né? Bebês que nascessem do sexo feminino, muitas vezes eram colocados aí na sarjeta, né? Elas não tinham nenhum valor. Era como se fosse uma moda, né? Eu não quero, eu vou descartar. E realmente era o que acontecia muitas vezes, né? No primeiro século, no segundo, no terceiro século ali. Era, sim, muitas vezes a cultura deles, né? Ali, uma cultura greco-romana, do que eu estou falando aqui. Mas as mulheres eram realmente consideradas, muitas vezes, uma mercadoria, né? E isso veio com o passar dos anos, infelizmente, trazendo para nós, na nossa sociedade hoje, ainda temos esse pensamento, né? Mas não é a forma que eu e você devemos aprender, né, a tratar as mulheres. Devemos mudar esse pensamento, devemos ter uma forma diferente, né? Elas lá atrás, elas não tinham nenhum status, elas não tinham voz, elas não tinham direitos, elas não eram nem consideradas cidadãs, né? Se a gente for até buscar na história, consegue verificar que as mulheres até que tinham um certo padrão de vida melhor, mas elas nem eram um nível em termos social, de tratamento de mulher, muito diferente, por exemplo, de uma escrava, né? Então, você vê como era tão difícil para as mulheres dessa época. Mas aí a gente vai começar a aprender, hoje, a ter essa visão totalmente diferente, principalmente iniciando em Jesus Cristo. Por quê?
que Jesus ele vem num contexto que é totalmente contra as mulheres, e aí ele traz uma visão totalmente diferente, né? Ele vem e causa um impacto, né? A visão de Cristo, o panorama que ele traz para as mulheres é totalmente diferente. Por quê? Ele começa a incluir as mulheres ali com os homens, nos relacionamentos, né? Na comunidade, em casa, na igreja, na sociedade. Então, o panorama de Cristo é totalmente diferente. A visão dele, o que ele já começa a olhar para as mulheres, muda, quebra tudo. Então, realmente, Cristo, através dele, ele já faz uma grande mudança naquela sociedade. A gente precisa entender, né, que os judeus também, eles não davam uma elevação maior para as mulheres, né? Eles também não tinham esse padrão. Elas eram também, muitas vezes, deixadas de lado, né? Não tinha todo esse privilégio. Mas Jesus vem para nos ensinar, vem nos trazer esse olhar singular. E aí eu quero também deixar mais um pensamento para nós sobre postura. Então Jesus ele vem, ele muda a postura. Então hoje, para a gente também entender como está a nossa postura com as mulheres, né? Faça aí uma reflexão, né? Como eu, Ed, estou tendo uma postura diante das mulheres da minha vida. Assim como cada um de vocês que está nos assistindo hoje, homens, coloque-se nessa posição. Como está a sua postura? Como que você tem aí tratado e zelado e cuidado das mulheres que estão em volta na sua vida? Vamos tentar fazer essa reflexão e começar a trazer um olhar diferente, né? A gente vai conseguir entender hoje nas Escrituras o quanto Jesus, quanto um dos discípulos dele nos trouxe essa nova mudança, essa nova maneira de pensar. Como eu falei, Jesus ele já traz a mulher para a comunidade, ele faz algo totalmente diferente, né? Ele atrai ela para perto da comunidade, para mais perto dos homens e começa a ter totalmente aí uma visão diferente. Vamos pensar e tentar imaginar o seguinte, né? Jesus estava ali com seus discípulos, com amigos, né? E é como se ele chama algum deles ali e fala, olha, escreva aí, vou lhe dar um novo mandamento, né? E o mandamento é amem uns aos outros, né? E aí os discípulos ali acabam não, né? Puxa, a todos Jesus. Sim, a todos, né? Homens, mulheres, todos. Então amem uns aos outros. É essa visão que ele começa a implementar, é essa visão que ele começa a colocar para os homens, né? Para que eles possam pensar no seguinte, né? A visão dele é uma visão, como eu falei, um panorama muda. Jesus ele coloca para nós, olha, ao nosso lado, ao nosso redor, existem homens, mulheres, crianças, idosos. E a minha visão aqui eu quero que vocês, quando estiverem juntos, vocês amem uns aos outros. Essa é a visão. Amem uns aos outros. Independente de qualquer situação, independente de classe, de sociedade, essa é a ideia. Então ele já vem trazendo isso, ele já vem reformulando isso na vida dos discípulos, né? E é importante porque logo depois ele já faz um contexto em cima disso, que ele diz, olha, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Então a partir do momento que estamos amando uns aos outros, ele reforça, olha, essa atitude de vocês vai trazer uma reflexão, todos saberão que vocês são meus discípulos. Agora imagina hoje, né, no dia de hoje, o nosso tempo aqui, se dermos honra às pessoas, independente de sexo, origem, né? Estamos dizendo para as pessoas que há algo diferente. Estamos dizendo que realmente algo novo está acontecendo, né? Por quê? Porque amamos uns aos outros. Por quê? Porque vai mostrar a relação que temos com Jesus Cristo e isso vai refletir na vida de outras pessoas. Então isso significa que a gente pode mudar aí, já começar a mudar o pensamento da sociedade. E como eu tenho dito, a ideia é muito a visão do homem para a mulher. Então, mais uma vez, homem, onde quer que você esteja, no escritório, na faculdade, no seu bairro, na escola, não importa. A visão é amar, né? Cuidar e zelar da mulher que está ao seu lado. Jesus ele deixa, né? Eu quero que você
a ame como eu te amei. Então essa também é uma visão de Cristo. Então não é tratar de uma forma diferente, mas sim cuidar e zelar. E aí logo depois que Jesus dá essa visão, né, ali para os homens, para os discípulos, Pedro, né, um dos discípulos dele, também começa a colocar isso em prática. E aí Pedro vem nos ensinar. Agora imagina o quanto deve ter sido desafiador para Pedro, né? Junto com aqueles homens, naquela sociedade. O quanto até um pouco antes deve ter sido espantoso para Pedro, né? A gente tem que lembrar que ele estava numa cultura judaica. Então ele viu Jesus conversando com a mulher samaritana, ele viu Jesus conversando com a mulher adúltera e cuidando dela, e zelando e amando. Ele viu Jesus aproximando as mulheres perto dele, onde ali na época um rabino, ele nem ensinava, ele nem deixava as mulheres se aproximar. Então isso também para Pedro foi um impacto. Mas aí ele aprendeu, né, com o mestre, ele aprendeu com Jesus. E olha o que ele diz para nós. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra. Então, ele diz, olha, trata-nas com honra. Ele começa já a entender a ideia de Cristo, ele entendeu e ele traz para nós hoje esse reforço. Tratem-nas com honra. E eu peço uma atenção para nós aqui, homens, né? Mais uma vez, como estamos tratando as mulheres da nossa vida? Estamos tratando com respeito, com honra, e essa é a ideia que Pedro quer colocar para nós, né? Tratar com honra e com respeito. Essa é a ideia. Ele quer reforçar na ideia seguinte: conceder, contribuir, né? Ele diz, olha, conceda respeito às suas esposas, conceda respeito às mulheres. É muito de que ele quer reforçar essa ideia. E a gente consegue entender o quê? Mudar a mente. E por que eu estou dizendo muito isso? Porque ainda hoje, no dia de hoje, os homens ainda precisam muito mudar a sua mentalidade de pensar, a sua forma de olhar para a mulher. E isso é o que Pedro vem reforçando e nos ajudando com as escrituras, né? E aí a gente pode até pensar, puxa vez, Pedro não conhece hoje o meu contexto, ele nem sabe da minha vida, né? Isso foi lá atrás. E aí eu acredito muito que Pedro estaria aqui hoje com a gente e ele ia falar, olha, homens, meninos, parem com esse pensamento, né? É hora de mudar, é hora de pensar no novo, mudar realmente totalmente a mente, né? Não precisa ter essa mentalidade. E aí ele vem mais uma vez nos ajudando. Vamos ver o que ele quis dizer mais para frente. Ele fala, trata-nas com honra como parte frágil. Então, aqui só uma pequena atenção, mulheres. Pedro não quer dizer aqui que vocês são frágeis no sentido de ser fracas, não se sintam ofendidas, não é isso. Provavelmente hoje ele está querendo dizer que o homem tem um pouco mais de força física e talvez ele só ganhe de você no braço de ferro. Seria isso, mas não é a ideia disso, né? Pedro, na verdade, ele até exalta muito as mulheres e traz até um segundo contraponto sobre isso. Mas a ideia aqui é conversar com os homens, né? Hoje o nosso papo é com o homem. Então o homem pensa o quanto isso foi muito louco na época para ele, o quanto isso foi desafiador, porque ele está desafiando os homens da época dele a ter o pensamento diferente, a ter uma atitude diferente, a ter uma prática diferente de como cuidar, de como zelar das mulheres, né? E isso com certeza foi desafiante para ele. E olha, hoje, ainda hoje, com certeza isso deve ser muito desafiante para alguns homens, né? Eu acredito que nas nossas famílias, conhecidos, a gente ainda tem homens com um pensamento muito jurássico, vamos assim dizer, né? Com um pensamento muito lá atrás. E aí Pedro ele vem nos trazer essa ideia. E a gente também precisa compreender e entender que quando Pedro ele dá essa visão, ele entende que o homem ele tem uma certa força física, economicamente, politicamente, né, financeiramente. O que ele quer dizer é que com toda essa força que o homem tem, ele tem que reverter isso também para as mulheres. Ele tem que reverter isso para aqueles que são mais fracos, né? É como Pedro vem dizer, olha, hoje, irmãos, amigos, solteiros, casados, o nosso papel como homem
e a gente entendendo que a gente tem essa força, é converter isso também para as mulheres, é converter isso para aqueles que a gente entende que é mais fraco e precisa da nossa ajuda. Então ele traz isso. E olha o quanto isso deve realmente ter sido muito, muito desafiante para ele. E hoje também nós devemos ter essa ideia, esse papel de ajudar os nossos irmãos, nossos amigos, a nossa família a entender o quanto isso deve ser mudado. Mais uma vez, reforçando a ideia de nova moralidade, de uma nova ética, né? O que Deus quis e quer trazer para cada um de nós é um pensamento novo. Como devemos ser uma influência positiva na vida das mulheres, na vida de todos aí que a gente entende que precisa da nossa força. Muitas vezes o homem tem essa força, né, em vários aspectos. Então devemos reverter isso principalmente com as mulheres, né? Dar uma atenção, ter um cuidado, ter um zelo, né, de como fazer isso. E ele vem mais uma vez nos ensinando a não olhar e não ficar pensando, né, na conversa muitas vezes machista. Então esquece o que você vê, o que você ouve lá nos barzinhos, no grupo de WhatsApp, com os amigos. Esquece. Ele está querendo dizer, olha, meus amigos, meus irmãos, procurem ter honra, procurem tratar com amor, com carinho as mulheres. Essa é a ideia que ele sempre quer reforçar. Vamos ver, mais uma vez, ele nos ajudando aqui nas Escrituras. Ele diz, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tragam com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras o dom da graça da vida. Olha o que ele diz aqui, co-herdeiras do dom da graça. O que Pedro está querendo nos ajudar aqui e ter uma visão diferente, que é o seguinte, as mulheres elas são co-herdeiras. Então as mulheres elas são iguais a nós. Então elas, por exemplo, elas não são abaixo, elas não são sub-herdeiras, elas são co-herdeiras. O que ele está querendo dizer? Olha, o mesmo Deus do homem é o Deus da mulher. E ele ainda vem dizer, olha, nós homens, nós não somos maiores, melhores, superiores às mulheres. Não, não, de jeito nenhum. Por quê? Quando Jesus veio ao mundo, ele morreu tanto por homens como mulheres. E as Escrituras nos ensinam que fomos criados à imagem de Deus. Que fomos criados semelhança à imagem de Deus. Então a mulher também é um ser humano que foi criado à semelhança de Deus. E aí vem sempre um cuidado, uma atenção de como estamos cuidando, como estamos olhando para essa mulher. Porque olha, ela é a imagem de Deus. Ela foi criada à imagem de Deus. Então as mulheres têm que ter essa importância. Não somos melhores do que ela em nada, em nada, em nada, né? Então é para trazer essa ideia e essa reflexão para nós, né? De zelar, de cuidar de cada vez mais das mulheres em nossa vida. Pensa no seguinte, né? O quanto Pedro, ele não quer aqui só, vamos dizer, dar uma bronca. Não é isso, né? Ele está querendo trazer para nós realmente o privilégio que a gente tem de exaltar essas mulheres, né? De levantar elas, de cada vez mais trazer elas para mais próximo de nós. Essa é a ideia, não é um puxão de orelha, mas é exaltar. E aí também eu quero dar hoje também uma atenção aos solteiros, né? Então solteiros, por favor, também tomem cuidado, zelem, né? Com as mulheres que estão em volta da sua vida. As mulheres que você pode achar que é mais atraente, a menos atraente, mais bonita, menos bonita, cuidado, zele, né? Porque aos solteiros também tem essa responsabilidade de cuidar, de zelar da sua irmã de sangue, da sua irmã de fé. Então, cuidado, né? É uma atenção aí que eu peço também. Solteiros, tomem muito cuidado, tomem muito zelo com essas mulheres, porque nós também temos todas essas responsabilidades, casados e solteiros. Amém? Então, tudo que a gente conversou um pouco hoje aqui é o seguinte, é sempre trazer a ideia de que isso também vai trazer
com a prática, a mudança um pouco da nossa percepção, do nosso pensamento, né? O que eu quero hoje muito aqui, irmãos, é nessa conversa nos ajudar sempre, né? A ter essa visão de que Pedro teve lá atrás, de que Jesus teve lá atrás, né? De nos reforçar isso. Quem sabe também isso já não está sendo para alguns de nós, ou pode ser para alguns de nós, um treinamento, né? Um treinamento para aqueles que vão pensar futuramente em se casar, um treinamento para como você que futuramente pode ter uma filha, ou já está sendo um treinamento, né? Para hoje você que é casado, para hoje você que tem filha. Por que eu digo nesse sentido um treinamento? De como realmente mudar literalmente e na prática as nossas ações com as mulheres. Então, Pedro vem nos ensinar isso. E nessa primeira parte, ele dá essa visão para nós, ele traz um pouco isso, né? Temos muitas vezes, o homem principalmente, ele tem muitas vezes a ideia de que, puxa, quando eu me casar, o meu pensamento, a minha relação com as mulheres vai ser diferente. E aí ele acha que quando ele casa, tudo muda. E a gente sabe que muitas vezes não é assim. Mas às vezes o homem ele tem esse pensamento ainda muitas vezes infantil, de que quando ele casar tudo muda, né? É como um passe de mágica, como num filme. E a gente não sabe que é assim, né? Os comportamentos não mudam, as coisas não mudam, né? Aí o cara casa e fala, puxa, nada mudou. Mas por quê? Que nada mudou. Porque é o seguinte, os hábitos não mudam sem que eu e você tenha intenção de querer mudar. Então os problemas relacionais não mudam se não tomarmos decisões. Então tudo que estava lá atrás na nossa vida, a gente vai trazer para o relacionamento. É preciso, né, uma mudança, é preciso realmente ter essa coragem de querer mudar. Então por isso que muitas vezes alguns homens aí se casam e têm uma percepção de que nada mudou. Achava que ia mudar e nada mudou. E realmente por quê? Porque precisa de decisões, precisa pensar e mudar e renovar realmente a sua mente, o seu comportamento. Amém? Eu quero, nessa segunda parte agora, a gente vai falar de duas coisas práticas, né? Para que possa ajudar a gente, para que possa trazer a nós aí também uma nova visão de coisas práticas para nós. Eu vou primeiramente falar sobre música. Então, homens, prestem um pouco atenção no seguinte, você tem aí a sua playlist de músicas, se você tem na sua playlist músicas que relatam as mulheres de uma maneira muito para baixo, músicas que falam de comportamento contra as mulheres emocionalmente, fisicamente, né? Eu quero pedir algo prático para você. Delete isso da sua playlist, né? Não ouça mais essas músicas. E por que eu quero dizer isso e reforçar isso? Infelizmente, temos aí inúmeras músicas que não elevam a posição das mulheres, né? Pelo contrário, realmente relatam elas como mercadorias. E se você tem ouvido algo assim, olha, isso é muito sério mesmo, é muito ruim, porque você não ajuda, né, as mulheres e você também não está ajudando nem a você mesmo, né? Então, pensa o quanto isso é ruim. Por quê? Porque quando a gente tem muitas vezes o hábito de ouvir essas músicas e achar que isso é normal, daqui a pouco eu e você, a gente pode achar que é normal realmente falar e denegrir a imagem da mulher. A gente vai achar que é normal agredir uma mulher. A gente vai achar que é normal falar palavras pejorativas. Isso acaba se tornando algo normal e não é normal. E eu quero fazer uma reflexão no seguinte, o quanto isso é tão ruim. Na Alemanha, os nazistas, eles tiveram uma ideia de que todo judeu, toda mulher judia era prostituta. Todo homem judeu era rato. Então eles começaram a levantar essas ideias, a falar isso de uma forma muito pejorativa. O que aconteceu? Isso cresceu entre eles. E a gente sabe o resultado da história. Foram mais de 6 milhões de judeus exterminados. Por quê? Porque eles tinham essa ideia pejorativa contra os judeus. Eles tinham essa ideia de menosprezar.
de rotular, né? Isso a gente viu o resultado, não é legal, não ajudou. E infelizmente, ainda hoje, com as mulheres, acontece algo semelhante. Acontece debaixo do seu nariz e do meu nariz. É onde eu e você devemos ser radicalmente contra esses rótulos. Não devemos aceitar isso, não devemos tratar as mulheres de forma nenhuma pejorativa. Devemos ser realmente radicais contra tudo isso. Não aceitar nenhum tipo de conversa nesse sentido. Então muitas vezes vai vir esse pensamento, faz parte da cultura, Ed. Isso já está na cultura enraizada, faz parte da cultura do homem, né? Agir assim, pensar assim. Olha, até pode fazer parte da cultura, né? Mas eu quero trazer uma reflexão e coloque isso na sua mente. Pense na sua mãe, na sua irmã, na sua filha, pense nas mulheres aí em volta da sua vida. Agora, tente incluir elas nessa cultura, nessa música. Eu acredito que, com certeza absoluta, você não iria pensar em incluir essas mulheres nessa cultura, nesse tipo de música. Com certeza você não iria fazer isso. Então, por quê? Por que você continua ouvindo essa porcaria de música? Faça essa reflexão. Coloque lá nessas letras a sua mãe, a sua esposa, a sua filha, amigas que você tem contato, tem consideração. Você não vai fazer isso. Então por que continua ouvindo isso? Isso não vai te ajudar em nada, não vai te elevar a nada. E pelo contrário, vai só piorar o seu pensamento, a sua forma de agir com as mulheres. Então, faça esse favor a você mesmo. Delete essas músicas. Não faça isso ser espalhado cada vez mais, né? Faça você a sua parte. Se você tem algumas letras, músicas, então delete aí da sua playlist, delete aí do seu portfólio musical, digamos assim. Devemos dar realmente honra e respeito a todas as mulheres. E eu quero falar da segunda parte, que é pornografia. Então vamos pensar o seguinte: pornografia é algo muito, muito sério e pornografia é pecado. Pornografia muitas vezes aí tem sido a escravidão na vida do homem, né? Ele tem muitas vezes se tornado escravo da pornografia. E pornografia, devemos todos entender que é pecado, né? Ainda temos a mentalidade de que eu só dou uma olhadinha, puxa, não faz mal, eu só estou tendo uma visão ali de uma mulher, né? Eu não tenho contato, então isso não faz mal, não, isso é pecado. Devemos entender que a pornografia, qualquer que seja o tipo, é pecado. E a pornografia, devemos entender que ela está na sociedade há muito tempo. E aí, no nosso dia a dia, se eu e você, a gente não prestar atenção em todas as informações que temos massivamente e que muitas vezes são imagens eróticas que vai nos levar à pornografia, se a gente não entender o quanto isso envolve a nossa vida, a gente não for radicalmente contra isso, mais uma vez, eu e você, a gente vai entender de que isso é normal, de que isso faz parte da cultura. E não é essa a ideia. Não é isso que Jesus ensina, não é essa a cultura de Cristo, não é esse o cristianismo que Jesus ensina. Não é esse o pensamento. Então, faça aí um bom levantamento do seu pensamento, do que você acredita, mas pornografia, qualquer que seja o tipo, é pecado. E eu até consigo entender que muitas vezes é difícil, por quê? Porque estamos numa sociedade que é muito poluída sobre esses assuntos, que tem imagens para todo lado, no WhatsApp, é no Face, é na conversa com os amigos, é na TV, né? Temos muitas imagens, áudios que vai nos perturbar no nosso dia a dia, mas devemos ser contra isso de uma forma bem radical, né? Porque é um pecado, é pecado contra Deus,
é pecado contra as mulheres, né? E isso não vai te ajudar, não vai te desenvolver de forma nenhuma, né? Não vai te trazer nenhuma relação. Eu quero alertar, né? Para que a gente possa cuidar, ter um zelo e um cuidado no nosso dia a dia de como estamos lidando com essa área da nossa vida. Se você ainda tem ou reforça o pensamento de eu não acredito que seja pecado porque eu não tenho contato. Eu queria que a gente pudesse ler algo que Jesus disse lá em Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita fizer pecar, corte e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, esse é o ensinamento que Jesus passa. Ele é aqui radical contra a questão apenas de olhar e pensar. E mais uma vez, eu sei que muitas vezes para o homem é algo muito difícil, mas quando Jesus ele fala isso, ele quer dar a importância de tem que ser radical, porque é um pecado que consome muita a vida de muitos homens. E aí eu quero relatar 3 lições negativas que a escola da pornografia ensina para nós homens. Então vamos lá, lição número 1. Um corpo real não é bom o suficiente. Lição número 2. Um corpo não é bom o suficiente. E lição número 3. O corpo da sua esposa ou da sua futura esposa não é bom o suficiente. Então a escola da pornografia é isso que ensina. Ela não vai trazer alento para você. Cada vez mais você vai achar que o corpo de uma mulher real, que o corpo da sua esposa não é o suficiente. Isso não vai te ajudar, isso não vai te levar a nenhuma posição melhor. Vai, ao contrário, te trazer realmente a uma escravidão. Então, meus amigos, irmãos, a gente consegue perceber que essas 3 lições aí realmente não vai nos ajudar, né? E temos aí hoje nos assistindo aqui homens casados, homens solteiros. E eu acredito que, falando um pouco mais dos casados, acredito que alguns casados hoje podem estar tendo dificuldade no seu casamento e tendo situações. E por quê? Porque muitas delas podem ser relacionadas à pornografia. Por quê? Porque tem participado dessas aulas da pornografia, tem praticado o que a pornografia ensina. E aí o que acontece? Seu casamento está uma bagunça, está uma desordem, né? Você não consegue muitas vezes mais ajustar o seu casamento. Então isso também prejudica muito aos casados. Aos solteiros também, porque ele pode pensar, eu não sou casado, então não tem nenhum prejuízo. E ao contrário, tem muito prejuízo, muito. Porque você pode pensar de que, isso quando eu casar melhora. E é muitas vezes o pensamento dos solteiros, e isso não vai te ajudar. E por que eu digo isso? Pelo seguinte, a pornografia, ela é um vício, assim como qualquer outro. Pelo seguinte, tem um estudo que fala sobre o cigarro. Lá na época da guerra do Vietnã, os Estados Unidos ele forneceu muito cigarro para os seus soldados. Passado um tempo, foram começar a fazer estudos e aí eles perceberam que o cigarro trouxe dependência. E aí tinha consequência, a morte. E aí eles se alertaram a isso. Puxa, quantos cigarros demos? Então isso não foi bom. Então trouxe um vício, né? E prejudicou a vida de muitos morreram. Para a gente entender, eles fizeram, não só eles, mas o mundo de uma certa forma, muitas e muitas propagandas há décadas. E mesmo assim ainda se fuma muito, né, no mundo. Foi levantado em 2012 um estudo de que mais de 5 trilhões de pessoas fumam cigarro. Então, devido à exposição, devido ao consumo, a mesma ideia é colocada a pornografia na nossa mente.
por estar exposto por diversas vezes, de diversas formas. Então isso se torna também um vício. Então cada vez que eu e você, se a gente não entender que quando partilhamos disso na nossa mente, é como se estivéssemos injetando uma droga na nossa mente. E isso é tão real porque foram levantados estudos mostrando que sim, a pornografia, com o passar do tempo, se torna um vício na mente do homem. Porque ele começa a assistir aquilo por diversas vezes, aquilo fica na mente dele, fica na cabeça dele e ele não consegue mais esquecer. E por que isso acontece? Porque temos situações que acontecem na nossa mente, que vai nos trazendo um vício mesmo, de ficar pensando naquilo de toda hora, todo dia, todo momento, e aí torna-se um vício. Foram feitos levantamentos também, de que mostra que a pornografia, ela traz essa dependência, ela traz esse processo de ficar viciado. Pensa que assim como o cigarro é difícil de largar, e é um vício, a mesma coisa acontece com a pornografia. É um vício, é difícil de largar. E muitas vezes as pessoas lutam e sofrem com isso. E para a gente entender até um pouco melhor isso, eu gostaria de colocar uma imagem, e essa imagem a gente vai conseguir perceber um pouco como a nossa mente muitas vezes distorce, né? Então temos aí a imagem de uma mulher relativamente simples, mas do lado a mesma mulher transformada, né? Ali pelo Photoshop. E a gente consegue perceber ali o quanto a segunda imagem do Photoshop tem um tom mais sensual, um tom mais erótico, né? Um tom que exalta aos olhos. E aí o que acontece com tudo isso? Você, eu, a gente começa a olhar essas imagens, começa a só olhar para isso, a nossa mente começa a ter uma noção distorcida do que é a beleza, né? Do que realmente é o real, porque você olha para algo que não existe, né? Algo totalmente fora, e você começa a querer mais daquela forma. Exatamente na nossa mente funciona desse jeito. Então é injetada uma droga e a gente fica com aquela imagem, com aquela sensação. Isso vai crescendo, cada vez mais você quer aquela imagem, você quer aquela visão. Então isso vai criando mesmo esse vício. Assim como o cigarro mata, né? A pornografia também mata a nossa mente, mata muitas vezes o desejo real por uma mulher real. Então isso não ajuda, isso não vai realmente te elevar, isso vai te trazer muitos e muitos problemas no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida como solteiro também. Tenha certeza disso. Traz consequências como qualquer outro vício, como qualquer outra droga que o ser humano comece a usar e depender dela por muito e muito tempo. E por que na pornografia muitas vezes acontece isso? Porque a nossa mente, ela guarda, ela memoriza e aquilo fica ali. Quando muitas vezes a gente usa isso, vai usando, vai ficando na mente, a mente já deixou reservado aquilo. Então toda vez que dá um start, a mente vai lá e busca aquelas imagens. Então, você quer muitas vezes ter um certo prazer, e aí a mente vai e busca aquilo. Então, por quê? Fica lá na mente, fica guardado. Então, isso não vai te aliviar. Pelo contrário, cada vez mais, você usando, você usufruindo dessas imagens, a sua mente vai ficando sobrecarregada e ela vai guardando isso. Sempre que der alguns estalos, der algum start, ela vai puxar essas imagens de volta para sua mente. Então, traz muitas vezes uma emoção, traz muitas vezes um bom sentimento, como muitas vezes é uma droga, como muitas vezes é o cigarro. E é isso que a pornografia faz na mente, principalmente na mente dos homens. E a ideia é a seguinte: quando a gente vê essas imagens repetidas vezes,
ela funciona como um estimulante, né? E aí, o que acontece? É liberado muita endorfina no nosso organismo. Hormônio do prazer. Então, tem a dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, que são substâncias químicas produzidas no cérebro. Então, o efeito é muito similar, né, ao uso de uma droga. Estimula, né, traz essa sensação, essa ideia. Então, por isso que se torna, de certa forma, sim, um vício, né? E é comprovado quimicamente por questões que o nosso corpo, o nosso cérebro desenvolve e, como eu disse, isso fica cravado, fica salvado lá na nossa mente. O que eu quero trazer para nós hoje é realmente essa atenção, a importância de realmente ser radical contra a pornografia, qualquer que seja o tipo dela, que você possa estar tendo aí na sua vida, que você possa estar tendo dificuldade de lidar com isso. Seja radical, porque realmente ela se torna um vício, é uma droga e isso vai lhe prejudicar tanto agora futuramente, tanto agora presente como futuramente, você sendo casado ou não, isso vai lhe trazer prejuízo. Reflexão aqui no sentido de, vamos pensar um pouco mais aí nos solteiros. Você é solteiro e você está namorando ou pensa em namorar e logicamente vai pensar aí em fazer a sua família e ter o seu casamento. Agora, se você tem a dificuldade com pornografia, se você acha que você não vai vencer essa pornografia, pensa no seguinte: você vai pegar um dia a sua namorada, vai num restaurante legal, chique, bonito, vocês vão lá, né, conversar, terminar o jantar, você vai conversar com ela e expor que você tem a sua dificuldade com pornografia. E aí que você a ama muito, que você gosta dela, que você quer casar com ela, mas que você entende que você jamais vai conseguir superar isso. E que você quer deixar claro para ela que um corpo real nunca vai satisfazer você. Pensa nisso, reflita isso. Você acha que é real fazer isso? Então, eu te faço uma pergunta. Por que você então não é tão sincero e aberto de falar isso para sua namorada ou de falar isso para sua esposa e aí você deixar ela decidir se ela quer namorar com você, se ela quer ser sua futura esposa? Porque se você está deixando tão claro assim, deixa também ela decidir. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes não é a atitude do homem e ele reluta com isso e ele não é aberto e sincero. E aí depois, no casamento, ele tem as suas dificuldades. Então pense um pouco nisso, reflita nisso, porque isso é bem sério mesmo. Primeiramente, sua namorada, e quem sabe futuramente a sua esposa, ela não é sua mercadoria, ela não é sua, ela é filha de Deus, assim como você. Então você deve respeitá-la, cuidar e zelar dela, e zelar da integridade dela, física, psicológica, mental, espiritual. Então ela não é nenhum tipo de mercadoria sua. Por isso você deve cuidar. Então seja bem zeloso e cuidadoso com as mulheres da sua vida. Homens casados, se você entende que você precisa de ajuda, se você entende que é hora de mudar essa página, busque ajuda com outras pessoas que às vezes já passaram por isso e superaram, ou está tentando superar. Mas pense, sempre há como passar essa etapa, lutar contra isso, mudar isso e ter uma vida totalmente renovada. Então, façamos aí essa reflexão, os casados, solteiros, de como realmente tratar as nossas mulheres. Eu quero terminar com uma frase que é: vamos ser homens de honra perante a Deus. Vamos honrar aí as mulheres, né? O que Deus quis trazer para nós sempre é que devemos honrar a elas, que devemos dar a ela todo o respeito, todo o carinho, todo o amor, de tratá-las realmente como uma princesa, né?
Jesus morreu por nós, mas também morreu por elas, né? Jesus não deu atenção só aos homens, deu atenção às mulheres. E é isso que Deus quer hoje, levantar nós, homens, que a gente possa ser o exemplo na sociedade, que a gente possa ser o exemplo na nossa família, que a gente possa ser o exemplo no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que a gente esteja, a gente possa ser esse homem de honra, de respeito. E eu quero encorajar aí, né, aos solteiros, se você conseguiu perceber e entender a importância de tudo isso, olha, mulheres, tem muitas mulheres que honram a Deus, que procuram homens assim. E se você conseguir ser esse homem que respeita a Deus, que honra a Deus, que confia nos planos de Deus, né? Deus com certeza vai te abençoar muito e com certeza você vai alcançar aí a oportunidade de ter um bom relacionamento no seu namoro, no seu noivado, chegando ao seu casamento. Porque é isso que Deus quer, é isso que Deus quer para cada um dos homens. Que a gente possa tratar com muita honra, com muito respeito as mulheres em nossa volta. Amém? Eu queria terminar então pedindo, né, que a gente possa ter aí na nossa vida, no nosso dia, na nossa semana, esses princípios que aprendemos lá com Jesus, que aprendemos com Pedro, colocar e aplicar esses princípios em nossa vida, para que a gente possa cada vez mais crescer os nossos relacionamentos de uma forma saudável, segura, perante aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então encorajo aos homens a ter esse coração e que a gente possa nas próximas aulas aprender cada vez mais. Hoje é o que eu queria passar para vocês, um pouco desse ensinamento, que cada um de nós possa ter aprendido, que Deus possa nos abençoar. Amém? Vou terminar aqui com uma oração. Santo Deus e Pai, Pai amado, poderoso, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e carinho. Obrigado porque o Senhor, através de Jesus, nos ensinou que podemos tratar e como devemos tratar melhor as mulheres em nossa vida. Obrigado porque Pedro foi um discípulo que mostrou ali também o quanto ele entendeu e o quanto ele quis trazer para nós, Pai, também essa visão que ele aprendeu lá com Jesus. Nos dê hoje, Deus, a nossa vida, homens aí casados e solteiros, que a gente consiga aplicar esses princípios em nossa vida, que a gente consiga colocar em nossa volta todas as mulheres, Pai, que faz parte da nossa vida, colocar realmente esse respeito, esse amor, a honra que elas merecem, Pai. Por favor, nos dê, Pai, essa oportunidade de cada vez mais nos parecer com Jesus e honrar as mulheres de nossa vida. Obrigado, oro e agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom domingo a todos, um bom descanso, fiquem com Deus.